Então vamos lá. Boa noite, amados. Gostaria de saudá-los todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer. Começaremos agora a fazer gravações para poder estar conectados com os irmãos, já com muita saudade dos amados irmãos, por não poder estarmos juntos, mas através aqui da mídia, através dos meios de comunicação, nós vamos começar a gravar os nossos cultos para estarmos conectados também com a palavra. Sei que os irmãos têm se trocado mensagens no WhatsApp, usado o meio de comunicação para se conversar uns com os outros, mas também agora queremos transmitir a palavra de Deus, transmitir o nosso culto, para que possa chegar até a sua casa, possa chegar diante de você o que temos vivido agora, um tempo diferente, muito diferente. Qual de nós, irmãos, imaginaríamos que ia passar um carro de som diante da nossa casa, transmitindo que é para que ficarmos em casa, não sair para lugar nenhum. Então, vivemos um tempo diferente. Então, estamos como igreja também nos adaptando, mas glória a Deus, porque temos os meios de comunicação que pode nos levar a cada lar, através da comunicação. Eu queria iniciar esse culto citando uma palavra do livro de Mateus, capítulo 14, 28 e 29. Todos nós já conhecemos essa passagem. Ela diz assim: O Senhor disse a Pedro: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu queria focar nesses dois versículos para iniciar esse culto hoje. Porque nós conhecemos o contexto de Pedro andando sobre as águas. Mas eu queria focar, eu e você, a não tirarmos os nossos olhos de Jesus. Pedro, quando avistou Jesus sobre as águas, ele perguntou quem era. Se és tu mesmo, Senhor, manda que vá próximo a ti. E Jesus mandou Pedro vir. E o que Pedro fez? A Bíblia diz que ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E eu queria que eu e você imaginássemos agora tudo que nós temos passado nesses últimos dias, com essa pandemia, Covid-19, esse momento tão difícil que temos passado. E Jesus está falando para mim e para você: venha na minha direção, continue. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. E eu queria rapidamente, na introdução desse culto, citar essa palavra para que eu e você imaginássemos a nossa situação hoje, como nós vivemos, como estamos nos adaptando a tudo isso que está acontecendo. Aonde nós vamos, temos que ir com máscara. Aonde você não pode ter contato com pessoas. É um novo tempo. Mas Pedro, quando ele focou em Jesus, ele andou sobre as águas. E eu queria motivar você a exercer a tua fé. Não tire os teus olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Continue. Se ele mandou você vir, continue focado em Jesus. Continue determinado. Continue com as tuas leituras bíblicas. Continue com a sua devocional. Continue cada dia servindo a Deus. Sabemos que muitas limitações vieram sobre a igreja hoje, a não estar aglomerado, não estar todos juntos, não poder se abraçar, não poder pegar na mão. Mas, irmão, não tire os teus olhos de Jesus. Continue. Use essa palavra de Pedro aqui. Andar sobre as águas, viver o teu limite, viver o milagre na tua vida. Continue. Viva Jesus na tua vida. Continue praticando a palavra de Deus, porque Ele tem falado para mim e para você: venha, venha, meu filho, porque Ele está diante de nós. A cruz está diante de nós. E nós, como igreja, temos passado um momento difícil. Temos que nos adaptar a muitas coisas. Mas Jesus está diante de nós, Ele tem o controle de tudo. Tudo está sobre suas mãos. Mesmo Pedro se afundando sobre as águas, Jesus pegou Pedro e acalmou as ondas. E assim na nossa vida, quando nós estamos determinados a servir a Deus, independente das nossas circunstâncias, independente dos problemas que nós temos, independente das limitações, independente de tudo que tem acontecido, não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Devemos continuar convictos na nossa fé e servindo a Jesus Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu queria iniciar esse culto para que você exercesse a sua fé. Não desista, meu irmão. Continue focado em Jesus, continue determinado,
Continue convicto da sua fé, porque Jesus está diante de você. Eu não sei qual o problema, qual a limitação que você tem passado esses dias, porque muitas vezes nós deixamos de comunicar aquilo que nós necessitamos ao nosso próximo. Nós comunicamos coisas boas, né? Coisas agradáveis. Muitas vezes os nossos problemas nós não comunicamos. Mas eu queria dizer a você, confie em Jesus, porque Deus, Ele tem o controle de tudo. Um irmão perguntou para mim, e Deus ao meio de todo esse caos? Ele continua no mesmo lugar. Está esperando eu e você para que vá ao seu encontro. Então não desista. Continue servindo a Deus com alegria, com ânimo, com determinação, com motivação, com toda a sua força, porque Deus, Ele tem um plano na minha e na tua vida. E enquanto estivermos aqui nessa terra respirando o fôlego de vida, faça assim na sua casa, sinta o seu pulmão encher. É a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha e a tua vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que as famílias sejam totalmente agora unidas nesse momento, nessa pandemia, possam estar conectados em Jesus. Certamente sabendo que sem Cristo Jesus, nós não somos nada. Então eu queria orar com você. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, que o Senhor possa alcançar cada familiar agora, possa alcançar cada irmão, possa levar a sua paz, possa levar a sua graça sobre cada lar nesse momento, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. E temos o privilégio de hoje cultuar o Teu nome, Senhor. Por isso eu digo, Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, seja bem-vindo sobre cada lar agora que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que nós possamos continuar com nossos olhos fitados em Jesus. Senhor, sabemos que as dificuldades, os problemas, as aflições, as lutas têm chegado sobre cada lar, têm chegado sobre famílias, mas sabemos que o Senhor está junto conosco. O Senhor está passando junto conosco sobre toda essa tribulação, sobre toda essa luta. Por isso alcança, Pai, alcança cada família, alcança cada casa com a sua presença, Senhor. Nós somos gratos por tudo que tem feito e pelo milagre que vai fazer ainda, Senhor. Sobre toda essa pandemia, sobre tudo isso que tem acontecido, Senhor. Nós cremos no milagre. Nós, como igreja, nos levantamos para clamar o Teu nome, Senhor. Te louvar por tudo que tem feito, Senhor. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro, Senhor, Deus além de Ti. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos no nome soberano de Jesus Cristo. Amém.
Olá, boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. É um prazer poder estar, talvez nesse dia diferenciado. Nós até então tínhamos combinado fazer cultos em casa, mas Deus assim nos dirigiu para que nós dessa vez fizéssemos então essa live, esse culto, gravássemos essa mensagem, esse tempo de louvor e tudo que Deus ainda vai falar com a gente durante esse período, para que a gente possa compartilhar com a nossa família, com os nossos irmãos, dentro da nossa casa. Que Deus abençoe a todos, que a rica paz e a presença do Espírito Santo de Deus acompanhe todos durante esse tempo onde nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. É um prazer e eu queria, antes de mais nada, orar com você, com a sua família, para que a gente possa ter esse tempo e sermos ministrados por aquilo que Deus também tem preparado para nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Agradecer a Deus porque em tempos tão adversos nós podemos ainda assim sermos igrejas, compartilhar da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, dirige cada família, cada pai, mãe, filhos, irmãos, Pai, todos aqueles que estão agregados, aqueles que estão juntos agora ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito reine, que o Teu Espírito tenha a liberdade de agir em cada coração. Te bendizemos, ó Deus, te louvamos por isso e fala conosco agora aquilo que precisamos ouvir e não somente o que queremos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês e esse texto da palavra do Senhor está no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Eu vou fazer a minha leitura aqui na Bíblia NVI. Se você tiver uma Bíblia ou uma tradução diferenciada, você pode também acompanhar na sua. Se não, ouça o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu vou ler aqui 6 versículos a partir do verso 1. O Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O verso 4 agora. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Verso 6, preste bem atenção nesse verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, mostra para nós uma essência. Eu diria que todos os livros, eu me lembro que um tempo atrás, quando eu fazia teologia, um dos professores disse assim: olha, a essência de tudo que nós aprendemos teologicamente, o que a palavra do Senhor quer nos dizer, está resumida no livro de João. E o livro de João realmente é a essência da história da vida de Jesus e, acima de tudo, do plano perfeito de Deus para todos nós. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós encontramos, na verdade, o próprio autor, sendo João, ele não cita ele mesmo, uma vez que ele é o autor, mas a palavra se refere a ele como um discípulo amado de Jesus, aquele quem estava próximo a Jesus. Olhando para esse capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos entender um pouquinho o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos naquela época e o que ele quer dizer para nós hoje. Vivemos em tempos difíceis, em tempos onde o desconhecido bateu à nossa porta. Até então não se ouvíamos falar de algo tão tenebroso, tão assustador que tem assolado não somente o nosso país, mas o mundo como um todo. Esse tal de coronavírus que veio de fato para mudar a rotina das nossas casas, a nossa rotina de família, a rotina econômica do nosso país, política do nosso país. A palavra do Senhor, na verdade, não trata especificamente sobre um coronavírus, mas ela trata sobre tantas questões, eu diria, tão quanto importantes ou perigosas como esse coronavírus. Talvez, olhando um pouquinho os relatos ainda dentro desse sábado, vamos compartilhar essa mensagem no domingo, hoje junto com a nossa família assistindo, mas quando nós ainda gravamos essa mensagem, sabemos que ainda estão na casa dos milhares de mortos ao redor do mundo inteiro. Esses dias nós estávamos
pronto para jantar em nossa casa, como alguns já conhecem, moramos como se fosse uma república, alguns irmãos moram na mesma propriedade, e minha mãe estava para jantar com a gente. E a minha mãe, quando chega na minha casa, ela mostra o celular, e ela vem toda aflita mostrando o celular, e ela diz assim para mim: ouça esses áudios. E aqueles áudios pareciam ser áudios de 3 pessoas que até então se diziam pastores ou líderes de algumas igrejas, falando a respeito do fim do mundo, que tem data e hora para acontecer. Dizendo que no próximo mês estará acontecendo, na verdade, um apocalipse, que estarão soltos demônios e Deus irá permitir que demônios assolem a terra, e para isso nós precisaríamos tomar algumas medidas, se trancar em casa, não atender ninguém. A pergunta da minha mãe é: você acredita nisso? Eu vi no semblante dela o nervosismo, a preocupação dela, mas eu disse: minha mãe, eu não acredito nisso. A palavra do Senhor nos dá sinais claros que um dia Jesus vai voltar. Mas eu não entendo que seja dessa forma, tampouco, na verdade, eu também acredito que essa profecia seja verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra nos manda: estais preparados. Eu diria que Jesus talvez não volte nesse próximo mês, como dizem aquelas profecias. Mas para algumas milhares de pessoas Jesus já voltou. Em 2020, para algumas milhares de pessoas Jesus já voltou. Você já deve ter ouvido, como eu, que várias pessoas já perderam a sua vida, não só de coronavírus, mas de tantas tragédias, desde o começo do ano até agora. Mas falando especificamente do corona, quantas pessoas já morreram? Eu diria que para essas pessoas Jesus já voltou. Olhando um pouquinho para essa história, desde o capítulo 12, Jesus já começa a prever a sua morte. Jesus já começa a contar para os seus discípulos a respeito daquilo que ele iria passar alguns dias mais tarde. No capítulo 13, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e ele identifica traidores entre eles. Primeiramente, Judas Iscariotes, o predestinado, aquele que iria trair, levar Jesus à prisão e depois à crucificação. E também identifica Pedro. Pedro, aquele que se levanta e diz assim: Senhor, nós somos amigos, somos chegados, Senhor, eu jamais faria algo contra o Senhor. Jesus então olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. São textos muito conhecidos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus passou esses momentos antes de chegar nesse capítulo 14, onde Jesus então acalma os seus discípulos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está no momento aflito. Eu diria que os ânimos não estavam dos melhores. O coração de Jesus com certeza não estava tão paciencioso, não estava tão tranquilo, Jesus não estava tão feliz, aquele momento não era um momento de tanta felicidade, porque ele estava vindo de uma cena, ou estava vindo, na verdade, de algumas previsões ruins. E mesmo assim, Jesus começa o capítulo 14 falando: não se preocupem, ou não se inquietem, não deixem o coração de vocês aflitos. Interessante isso. Vivemos em tempos difíceis, em tempos incertos. E Jesus mesmo assim fala para a gente: não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Eu quero pegar exclusivamente nesse versículo 6 do capítulo 14. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa resposta vem depois de uma indagação de Tomé, aquele que duvidou, aquele que precisava ver as marcas na mão de Jesus para crer que ele era o Messias, aquele ressuscitado. Jesus então coloca uma resposta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, baseado na pergunta em que Tomé faz: Senhor, mas nós nem sabemos para onde vamos, como vamos saber o caminho? Como vamos saber para onde vamos? Jesus dá uma resposta então completa. Quando a gente fala completa, é que é uma resposta que não deixa erro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês esses 3 pontos ou essas 3 palavras. Primeiramente, por que Jesus fala que ele é o caminho? Jesus é o caminho porque ele fala: sigam os meus passos, faça o que eu fiz, ande por onde eu andei, se relacione da forma que eu me relacionei. Jesus mostra para a gente a direção. A palavra do Senhor está cheia falando de opções de caminho. Vocês vão encontrar isso desde Gênesis. Quando nós temos Caim e Abel, temos 2 opções: alguém que faz certo, alguém que faz errado.
Nós temos em Mateus 7 já a palavra do Senhor nos dizendo: entrai, pois, pela porta estreita ou pelo caminho estreito, porque o caminho largo leva à perdição. Temos duas opções de caminho. Nós poderíamos passar aqui vários minutos falando sobre opções de caminho, mas eu quero citar mais um com vocês. O caminho daqueles dois criminosos que estavam ao lado de Jesus sendo crucificado com ele. Lembra dessa história? Aqueles dois homens, um deles repreendia, dizendo: ei, você não é o cara, você não é aquele Messias prometido, você não era aquele que curou, aquele que fez cego ver, mudos falarem, você não é esse, então saia dessa cruz se for capaz. Mas o outro o repreende dizendo: fica quieto, nós merecemos o que estamos passando, mas esse homem, que mal ele fez, ele não fez mal algum. E aquele homem ainda lhe diz: Senhor ou Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A resposta de Jesus foi tão fantástica quanto olhar para o cerne dessa história. Jesus fala: eis que te digo abertamente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra está repleta de duas opções, e falar de caminho é falar que Jesus chama para si a responsabilidade dizendo: andem comigo. Andem por onde eu andei, sigam os meus passos. Ele muitas vezes vai fazer essa oferta, ainda hoje ele faz como ele fez há muitos anos atrás. Venham e sigam-me. Farei de vocês pescadores de homens, farei de vocês pai de multidões, farei de vocês bênçãos. O segundo ponto que Jesus trata aqui é se falando da verdade, ele como a verdade. Olhe por todo o contexto da palavra do Senhor, você vai ver muitas vezes Jesus sendo colocado à prova por fariseus, por escribas, pelas pessoas que acompanhavam a grande multidão. Todas as respostas de Jesus eram pautadas na palavra de Deus ou na Torá, como até então todos conheciam. A própria palavra de Deus era as palavras que Jesus usava para defender aquilo que ele estava pregando, que é a vida do próprio Deus. Falar da verdade é falar da própria Bíblia, ou da própria palavra de Deus. E quando ele fala eu sou o caminho, ele fala eu sou a verdade, ele está citando a palavra, ele também vai falar eu sou a vida. Interessante que o livro de João ele foi escrito com o intuito de provar Jesus como o doador da vida. Ele gerando vida através de nós, e nós vamos olhar para todo o capítulo, ou melhor, para todo o livro de João, e nós vamos encontrar, na verdade, muitos pontos, Jesus simplesmente falando ele como vida. Eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida. Ele gerando a vida. Quando Jesus fala em vida, ele fala então que ele é o único capaz de nos dar a vida verdadeira. Eu não estou falando dessa vida geralmente ou simplesmente a vida que nós imaginamos que ela faz com que respiramos, com que o coração bata, ou que corra em nossas veias o sangue. Mas estou falando de uma vida verdadeira. Já conheci muitas pessoas em leito de morte que me deram uma lição de vida tremenda, me ensinando que eu estava valorizando coisas que eu não deveria valorizar. Mas já conheci muitas pessoas que tinham tudo e ao mesmo tempo se sentiam completamente infelizes, porque de fato tudo que elas tinham causava um vazio gigantesco dentro do seu coração. Tudo bem, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero fazer uma rápida aplicação sobre essas três palavras dentro desse contexto na minha e na sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós assumimos alguns compromissos. Eu me lembro que quando eu casei, eu assumi um compromisso. Talvez você já é casado, casou, você assumiu compromissos. Você resolveu viver uma vida junto com alguém, você assumiu compromissos. Nós vivemos muitas vezes a nossa vida com regras. Vivemos em regras políticas, econômicas, regras do trânsito, regras dentro de casa, por que não? E a palavra do Senhor também nos ensina que nós, quando aceitamos Jesus, nós assumimos alguns compromissos. E eu quero rapidamente falar sobre três compromissos que nós assumimos. O compromisso com o caminho, o compromisso com a verdade e o compromisso com a vida. Primeiramente, falando do caminho. Quando eu assumo um compromisso com o caminho do qual Jesus está falando que ele é a nossa pegada, a nossa corrida. E eu pergunto para você hoje, qual é a sua corrida? O que tem feito você levantar de manhã da cama? O que tem ocupado o teu coração? A palavra do Senhor fala que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. E eu quero aplicar isso não somente para a verdade, mas também agora para o caminho. O que faz você levantar da cama de manhã? Quais são as suas motivações? Atrás do que exatamente você tem corrido todos os dias?
Talvez você vai chegar aos 80 anos, se Deus assim permitir, 70, 80 anos, 90, 100, não sei quanto tempo você gostaria de viver, se você tem orado por isso, pedindo, Senhor, eu quero viver mais 30, 40, 100 anos, eu não sei. Mas quando chegar ao final da sua vida, você poder dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Falar do caminho é falar do compromisso que nós assumimos todos os dias com o Senhor. O certo e o errado. Lembra que a palavra fala de duas opções de caminho. Várias opções eu citei aqui, mas você vai encontrar várias outras opções dentro da palavra do Senhor. Qual é a opção que você tem tomado? Qual é o teu caminho? Qual é a direção que você tem tomado? Será que esse caminho nosso ele é cheio de ramificações, que de repente nós estamos seguindo Jesus, mas qualquer coisa faz com que a gente se desvie do caminho, perca o foco, que a gente mude a direção? A palavra do Senhor trata isso até com uma certa mornidão. Sermos mornos. Sim, a gente não está nem no caminho, nem fora do caminho. Assumimos um compromisso com o caminho. Qual é o compromisso que você tem assumido? Qual é o caminho que você tem trilhado? Eu já tinha dito algumas vezes, já falei isso em outro contexto, vocês vão me lembrar disso, vão se lembrar disso, quando nós falamos que nós pregamos por aí, lembra? Nós pregamos. Ah, pastor, eu não prego, quem prega são os pastores, os líderes da igreja. Não, você também prega. Você pode pregar coisas boas ou coisas ruins, todo dia. Todo dia, quando você abre a sua boca, você vive do lado de pessoas, você vive em comunidade, em sociedade, você está pregando. Você pode estar pregando que de fato o mundo está todo perdido e cada um por si só, e Deus por todos. Você pode estar pregando que nós devemos amar uns aos outros, você pode estar pregando que os relacionamentos são importantes, que nós devemos sim termos um Senhor no nosso coração todos os dias para tomar as decisões, para falar conosco a respeito das decisões que precisamos tomar. Então, de fato, qual é o teu caminho? Assumimos um compromisso com o caminho de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós assumimos um compromisso com esse caminho. Um compromisso de estar na direção de Jesus. Senhor, estou indo para o céu. Eu não sei quanto tempo. Esses dias alguém ainda falou brincando, todo mundo está com uma senha nas mãos, esperando que Deus o chame. Nós não sabemos o número, graças a Deus, não sabemos o número da nossa senha. Mas todos nós sabemos que um dia seremos chamados a prestar contas a Deus. Segundo ponto que nós assumimos compromisso. Assumimos um compromisso com a verdade. E é interessante que a verdade ela tem a ver com aquilo que nós fazemos. Volto a dizer o texto que eu acabei de citar. A boca fala do que o coração está cheio. Parece meio duro isso, mas eu quero falar isso ao teu coração nessa noite. Não existe meia verdade. Ou é verdade, ou é mentira. A palavra do Senhor fala que o diabo ele é o pai da mentira. Nós assumimos um compromisso com a verdade, então nós não podemos mentir. Tudo aquilo que faz parte de uma vida de mentira, de engano, de trapaça, não pode fazer parte mais do nosso contexto. Falar a verdade. E falar a verdade tem a ver também com a aplicação da palavra na minha vida. Interessante que eu já sou pastor há alguns anos. Eu tenho o meu trabalho também secularmente, mas uma das coisas que já é natural da minha vida, e olha que não estou falando que sou perfeito, sou muito longe disso, muito longe de estar talvez até no ideal para isso. Mas uma das coisas que eu tenho adotado para o meu estilo de vida é que todos os conselhos que eu dou, todos eles, sejam para minha família, seja para os amigos, seja para as pessoas que nem me conhecem, são conselhos pautados na palavra do Senhor. Naquilo que Deus quer da minha vida, o que Deus colocou na sua própria palavra. A palavra do Senhor diz que ela não passará. Um dia os dons se acabarão, um dia toda a profecia vai cessar, um dia tudo que nós estamos vendo à nossa volta desaparecerá, mas a palavra permanecerá para sempre. Cite a palavra. Tenha a palavra nos seus lábios, no seu coração, tenha a palavra não somente com a Bíblia aberta, mas ela gravada em nosso coração. Eu já falei isso algumas vezes. Você não precisa decorar a Bíblia toda. Talvez Deus queira que você viva um versículo, que você viva uma história, que você viva de fato um texto da palavra de Deus. E aí nós começamos a viver a verdade. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a vida.
Como a verdade tem a ver com aquilo que nós fazemos, a vida tem a ver com aquilo que nós somos. Uma vez eu escutei uma frase de alguém que diz assim: eu não escuto o que você fala, porque o que você faz grita mais alto. Às vezes nós falamos, mas as nossas atitudes são diferentes do nosso discurso. Jesus, ele sempre colocava em pauta aquilo que ele falava e aquilo que ele era. Não tinha como separar as duas coisas. Não há como separar Jesus daquilo que ele fazia com aquilo que ele falava. Vida tem a ver com aquilo que eu sou. O que você é? Assumimos um compromisso com a vida. A vida é uma vez só, aqui nessa terra e depois na eternidade. E é interessante que nós paramos para pensar o que nós temos feito da nossa vida. Eu diria para vocês que tomar cuidado nesse tempo de quarentena, esse tempo de prevenção, esse tempo, na verdade, onde vários órgãos governamentais ao redor do mundo inteiro estão falando sobre saúde, é importante. É importante que você se resguarde. Nós estamos gravando esse tempo aqui hoje da nossa igreja para ter essa palavra e ao mesmo tempo estamos tomando cuidado. Temos aqui o nosso álcool, temos as máscaras que nós precisamos usar sempre quando for sair ou entrar em qualquer tipo de estabelecimento onde tenham mais pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas a parte mais fundamental que você precisa fazer é cuidar de fato da vida que há aqui dentro. Não somente dessa vida de carne e osso e sangue, que a palavra fala que um dia tudo isso irá voltar para o pó do qual ele foi formado e o Espírito vai a Deus, o qual o deu. Assumimos um compromisso com a vida de viver da melhor forma possível. Você sabia que você é o templo do Espírito Santo? Você sabia que Deus habita em você e você precisa cuidar do seu corpo? Você precisa cuidar da sua saúde? Você precisa ter uma boa alimentação? Você precisa de fato estar se cuidando? Não fazer culto ao corpo, nem idolatrar o seu corpo, mas de fato você cuidar dessa vida. Por que isso, pastor? Porque essa vida que nós temos é a vida que Deus quer usar para alcançar as pessoas. Eu queria fazer mais uma pergunta já chegando ao fim. As pessoas sentem prazer em estar ao seu lado? As pessoas gostam da sua companhia? As pessoas, elas desejam, anseiam para que você faça parte das festas, dos encontros, dos movimentos. A sua opinião é importante. O seu parecer sobre um fato é importante e é relevante. Porque se isso não estiver acontecendo, talvez algo de errado esteja acontecendo com a manutenção dessa vida. Viver da melhor forma possível. Viver, na verdade, com exemplo aqui nessa terra. Uma das coisas que me chamou atenção uns anos atrás, eu já contei essa história, onde nós morávamos em São Paulo e na frente da nossa casa havia um vendedor de travesseiros. E ele vinha lá praticamente durante 3 dias, finais de semana, e ficava ali na esquina, uma avenida muito movimentada, vendendo travesseiros durante algumas horas do dia. E um dia, o tempo fechou rapidamente, aquele homem teve que sair rapidamente, e ele deixou uma banqueta no poste, como ele sempre fazia, deixou aquela banqueta, e eu vi aquela banqueta, eu guardei aquela banqueta, deixei dentro da minha casa. Passou algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, talvez uns 2, talvez até 3 meses. Aquele homem não apareceu mais, mas um dia ele retornou. Ele montou a sua barraquinha lá, o seu carro, colocou os travesseiros todos em exposição. E eu vi que ele estava lá, lembrei daquela banqueta, corri lá, levei a banqueta a ele. Falei, olha, o senhor esqueceu aqui, ele quase nem lembrava daquela banqueta mais. Ele falou, nossa, para mim eu tinha perdido essa banqueta. Mas uma coisa que ele me falou me chamou a atenção. Ele disse assim, vocês crentes são engraçados, né? Vocês têm um estilo de vida diferente. Vocês vivem aquilo que vocês falam. Aquilo caiu para mim como um tijolo. Eu confesso que ficou engasgado, porque eu falei, esse homem não me conhece. Porque talvez se ele me conhecesse, ele não falaria isso. Mas a minha atitude naquele momento talvez demonstrou isso a ele. Eu glorifiquei a Deus, mas me senti muito pesado. Porque eu falei, Senhor, não é assim o meu estilo de vida. Talvez agora deu certo de combinar, mas às vezes eu sou tão arrogante, tão orgulhoso, tão presunçoso. Pai, eu sou tão difícil de ser aceito pelas pessoas às vezes. Quando Jesus fala de vida, Ele está falando na verdade que essa vida precisa gerar vida em outros. As pessoas precisam gostar da sua companhia, precisam gostar de estar perto de você. As pessoas precisam desejar, na verdade, a sua presença. Antes de ganhar as pessoas para Jesus, pense primeiro em ganhar para você.
Assumimos um compromisso com o caminho, amém? Um compromisso com a verdade, amém? E um compromisso com a vida, amém? E assumimos um compromisso com Jesus. Não há céu, não há mansões celestiais, não há vida eterna sem Jesus. Creia nesse Jesus. O mesmo Jesus que estava no barco com os discípulos, enquanto o mar estava agitado, o barco quase afundando, lembra dessa história? Todos desesperados, porque o barco ia afundar, os ventos iam tombar aquele barco. Foram procurar Jesus onde ele estava, gritando no convés? De forma alguma, Jesus estava dormindo no porão do barco. No mesmo mundo, onde tem pessoas morrendo, pessoas perdendo a vida, o caos está instaurado. Olhamos a verdade, cada vez mais a mídia parece que tem a intenção de mostrar o pavor para a gente. Esse mesmo mundo, existe um Deus que tem tudo sob controle. Creia nisso. Viva intensamente, porque essa vida é uma só. E um dia nós daremos conta a Deus de tudo aquilo que fizemos. Amém? Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos mais um momento. Quero desafiar você nesse instante a orar. E você pedir para que o caminho, a verdade, a vida seja um compromisso assumido por você todos os dias da sua vida. Que você tenha esse compromisso com o caminho, com a verdade e com a vida, que é o próprio Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer nesse instante por cada ouvido aqui que se dedicou esses minutos para ouvir, para cantar junto, para ter esse tempo de comunhão. Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos acampem agora ao redor dessas casas, famílias. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser aqui mais do que ninguém, mas eu quero fazer uma oração audaciosa. Livra as nossas casas dessa infecção, desse vírus. Livra as nossas famílias, nossos amados irmãos e irmãs. Livra aqueles que nós amamos, ó Deus. É um pedido que eu faço de todo o coração. Eu sei que é a tua vontade, Pai, é o teu eu comando, mas a tua palavra também fala: peça e recebereis. Eu peço que o Senhor acampe com os teus anjos ao redor de cada família, de cada casa. E se possível for, nós possamos estar, Pai, não imunes, mas possamos estar, ó Senhor, protegidos. Não porque o Senhor não protege o resto do mundo, mas nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, se possível for, afasta de nós esse mal. E se Ele bater a nossa porta, que nós possamos dar o melhor exemplo de vida e o melhor exemplo de amor ao Senhor de todos. Continuar te amando e te honrando acima de qualquer coisa. Cuida agora, Pai, de cada família, no sentido também econômico. Pai, não permita que o pai de família, a mãe, fique desempregado ou que perca os seus rendimentos, que passe necessidade e que, em nome de Jesus, o Senhor supra todas as necessidades. Oramos pelo nosso governo, oramos, ó Pai, pelo nosso país, esse Brasil que amamos tanto e que o Senhor ama muito mais do que nós. Oramos, ó Pai, por essa nação. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos hoje e até a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amados irmãos. Gostaria de fazer alguns comunicados aos irmãos. Ao meio dessa pandemia, nós como igreja temos nos adaptado também a tudo isso que tem acontecido. Tínhamos alguns eventos como igreja, tínhamos vários projetos como igreja, mas tivemos que paralisá-los agora nesse momento, tivemos que tirar o pé do acelerador e frear. Então, todas as atividades da igreja estão canceladas, não temos ainda a data para que isso volte ao normal. Todos já têm conhecimento disso em meio aos meios de comunicação. Então, eu queria incentivar você, membro dessa igreja, servo do Senhor, servo de Deus, também tem o desejo no teu coração de abençoar esse trabalho, abençoar esse projeto. Nós, como igreja, temos as nossas programações, também temos as nossas projetos que temos que continuar com eles, contribuindo financeiramente. Então, eu queria incentivar vocês, membro, servo do Senhor, continue dizimando, entregando as suas ofertas, para que possamos, como igreja, conseguir manter o nosso patrimônio hoje, o aluguel e aquilo que nós precisamos honrar como igreja, água, luz. Então, eu queria incentivar você. Sei que temos passado um momento muito difícil. Nós, como igreja, temos orado para que Deus cuide de cada lar, cuide de cada casa, contribuindo com aquilo que cada um pode também. Então, eu queria incentivar você, irmão.
para que possamos manter aquilo que nós temos como igreja, nossos projetos, nosso patrimônio, aluguéis, água, luz. Então precisamos que você oferte. Você sabe que essa é uma obra totalmente do Senhor. Então, para que ela continue aberta, dependemos da igreja. Então eu queria incentivar você. Temos vários projetos que iriam acontecer, bazar futuramente, algumas coisas. Então, por enquanto, está tudo cancelado. E, na sequência, se mudar todo o roteiro do que tem acontecido, a gente vai comunicar à igreja, vai avisar os irmãos. Então, eu queria dizer para você, continue firme na rocha e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.